Zenon de Souza Farias. Tudo bem, Zenon? Tudo bem, Maurício. É um prazer falar com você, com os nossos amigos. E feliz por estar participando de um dia muito festivo hoje aqui no Parque São Jorge, com os Masters, empresários, enfim, um evento maravilhoso. E Zenon, você jogou, eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado, deu para bater uma bolinha, deu para marcar algum gol de falta? Não, eu dei um show particular, né? Eu gosto de dar um show particular. Deixei meus amigos na cara do gol para fazer gols, mas não tive a oportunidade de fazer um gol. Dei uns 2 chutes lá que bateu na trave. Mas é assim, e a gente vai dentro dessas possibilidades que a gente tem, né? Dentro das limitações, tentando ainda confraternizar e fazer novos amigos. Resumidamente, Zenon, porque eu sei que você não é de falar pouco. Fale sobre a sua passagem no Coringão, de 81 a 86. Foi um dos momentos maravilhosos que eu tive na minha vida, né? Foram 4 anos e meio praticamente de uma situação que para mim ficou muito marcada. Eu sou eternamente agradecido ao Corinthians por ter aberto as portas para que eu pudesse mostrar o meu trabalho. Fui um vitorioso dentro do Corinthians, sendo bicampeão paulista, me levando para uma seleção brasileira. Então eu sou muito grato ao Corinthians. E fico feliz quando alguém diz, você faz parte da história do Corinthians. Isso me massageia o ego demais. Democraticamente, em poucas palavras, mais uma vez, democracia corintiana. Foi algo ímpar dentro do futebol brasileiro, né? O que eles estão querendo fazer com o bom senso, que está acontecendo hoje, nós fizemos isso em 82, 83 e 84, entendeu? Querendo mudar um pouco a cabeça dos dirigentes em relação ao futebol. Só que a gente também começou a partir para o outro lado na parte política, no processo de redemocratização do país. E de certa forma acabamos sendo vencedores, tanto dentro das 4 linhas como fora delas, porque conseguimos o nosso intuito de voltar para presidente. E o que você vê no Corinthians para 2014? Eu vejo um Corinthians vitorioso. O Corinthians hoje é um dos maiores clubes do futebol mundial. Depois da conquista de Libertadores Mundial de Clubes, eu considero o Corinthians um Barcelona, um Real Madrid da Europa. Zenon, passagem de 5 anos pelo Corinthians, camisa 10, meio armador cerebral, genial. Posso garantir, ao lado de Sócrates, um dos melhores que eu vi jogar. Muito obrigado, Zenon. Um abraço, é sempre um prazer falar com você, viu, Maurício? Um grande abraço a todos. Zenon, uma satisfação estar falando com você. Quando você chegou no Corinthians, você não encontrou o Corinthians numa boa situação. A sua estreia foi contra o Santa Cruz e você fez o gol de uma derrota por 4-1, gol de pênalti, né? Como é que você chegou no clube naquela situação e conseguiu reverter, principalmente em 82, que saiu da Taça de Prata e subiu para a Taça de Ouro? Com qual força o Corinthians conseguiu de sair de 81, que foi desclassificado precocemente no Brasileiro, e fez essa reviravolta de 82, chegando ao 3º lugar, perdendo para o Grêmio, né? Como é que aonde você encontrou essa força? Na torcida do Corinthians. Eu te diria que a torcida teve um papel muito importante para que acontecesse, né, aquela reviravolta dentro do Corinthians. E o que nós conquistamos a partir de 82 foram momentos maravilhosos. Fomos campeões paulista, chegamos em semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, depois voltamos a ser campeão em 83 e voltamos a ir para uma semifinal em 84 contra o Fluminense, né? Então foi uma passagem vitoriosa, eu te diria, e prazerosa, além do mais, porque o grupo que nós tínhamos aqui de 81 a 86
Era um grupo maravilhoso, um grupo de jogadores com muita responsabilidade, embora adotamos uma filosofia de trabalho que eu te diria que as pessoas não aceitavam muito, mas no final tiveram que se render, porque foi um momento muito positivo do clube. Você citou a semifinal com o Fluminense em 84, mas a oitava de final foi contra o Flamengo, onde o Corinthians perdeu por 2-0 o Flamengo no Maracanã. E o que aconteceu aqui no Morumbi? Você lembra? Claro que eu lembro. Vencemos o Flamengo por 4-1. Essa vitória, né, esse jogo, para mim ficou marcado como um dos maiores jogos do Corinthians da minha vida. Né? 110 mil corintianos, torcida, né? 110 torcedores no Morumbi. Tanto de 83 como 84. Nós vencemos o Flamengo por 4 dentro do Morumbi. Nos 2 jogos eu fui escolhido o melhor jogador em campo, nos 2 jogos. De 83 eu fiz 2 gols. De 84 eu fiz praticamente 4, 5 passes para que os gols acontecessem. Então, 2 jogos inesquecíveis. O passe para o Edson, né, no terceiro gol foi sensacional. E o primeiro para o Birubiru. O primeiro para o Birubiru nas costas do falecido Figueiredo. Não esqueço até hoje, né? E o goleiro era o Fidiol. Fidiol, o grande goleiro argentino na época, né? E nós demos o troco neles e fomos para a semifinal contra o Fluminense. Em 83 você lembrou a vitória por 4-1 aqui no Morumbi, só não se passou adiante porque um resultado, a gente dependia de um resultado entre Guarani e Goiás, não é isso? E o Guarani acabou perdendo para o Goiás e a gente não se classificou. Justamente, gol de Luvanor, não esqueço disso. Porque foi uma das melhores partidas que eu fiz pelo Corinthians, fazendo 2 gols no Raul Plasma. E no final do jogo eu acompanhei pela rádio, escutando o jogo entre Guarani e Goiás, e o Luvanor acabou fazendo o gol, vencendo o Guarani por 2-1. E nós acabamos ficando de fora da final do Campeonato Brasileiro. Bons momentos. Maravilhosos momentos, inesquecíveis. Jogar no Corinthians é inesquecível. Você se lembra da torcida nessa partida de 4-1 em 84? Eu estava presente no Morumbi, tive a felicidade de estar presente, ser testemunha de um melhor futebol jogado, né, depois dos anos 50 no Corinthians. Olha, eu te diria o seguinte, se nós pegássemos hoje um Bayern de Munique, um Barcelona, um Real Madrid, Paris Saint-Germain, que são os grandes times do momento, aquele time de 84 iria fazer estragos nesses times que eu acabei de falar para você. Eu lamento até hoje essa derrota para o Fluminense, né, por 2-0. Eu acho que foi um descuido, né, um descuido aqui no Morumbi, e levou um placar adverso lá para o Maracanã e empatou 0-0. Mesmo assim, a presença da torcida no Maracanã fez com que o Corinthians percebesse que a torcida estava do lado dele. Justamente, e nós nos entregamos nessa partida, tivemos um pênalti escandaloso em cima do Casagrande, eu não esqueço disso. O goleiro do Fluminense era o Paulo Vitor, que é meu amigo até hoje, e o árbitro acabou não dando. Talvez se ele tivesse dado aquele pênalti e o pênalti tivesse sido revertido em gol, a história daquele campeonato poderia ter sido diferente, eu te diria. Porque um gol, ele faz muita diferença numa partida de futebol. Assim como na disputa do título do Paulista de 84. O pênalti do Aragão que não marcou sobre você. Justamente, jogo 0-0, nós necessitávamos da vitória, e se ele tivesse marcado o pênalti, e se o pênalti tivesse sido convertido em gol, poderia ter sido a história, nós poderíamos ter sido tricampeões. Exato. Uma pergunta sobre esse jogo, sobre essa conquista que não veio de 84. Ela veio para quebrar a sequência da democracia, foi uma situação política que não permitiu o Corinthians ser tricampeão? Olha, eu não quero acreditar nisso, eu não quero acreditar que foi de má fé, entendeu? Esses objetivos não alcançados pelo Corinthians em 84. É que os times que nós enfrentamos foram times fortes, que nem foi o Fluminense, que acabou sendo campeão brasileiro, e o Santos,
que tinha um baita de um time também, que mereceu ser campeão. Exatamente. Bem lembrado dessa partida de 84, que eu estava presente também lá no Morumbi, lamentei muito essa derrota, né? Perdeu o Campeonato Paulista de 84, mas a partir dali a democracia se enfraqueceu muito, né? Principalmente com a saída do Sócrates, com a saída do Casagrande. Ficou você não conseguiu levar adiante? Não porque os cabeças eram praticamente o Sócrates e o Casagrande. E também o Adilson Monteiro Alves, que era um diretor que fazia parte desse projeto. E aí enfraqueceu e acabou realmente saindo, né, do cenário. Mas nós deixamos a nossa saga. Com certeza, mas esse enfraquecimento da democracia corintiana foi até por um aspecto político no Brasil. Você percebe que tem alguma coisa muito mais envolvida, como dizendo, ó, vamos interromper aqui, porque senão pode fazer um estrago muito grande social dentro do Brasil? Não, eu acho que o estrago nós provocamos, desde que nós projetamos essa filosofia de trabalho. Recebíamos algumas críticas, alguns recados, mas jamais o grupo ficou no paredão, eu te diria. O grupo sempre de peito para frente, buscando dentro de campo os resultados e fora das quatro linhas, falando aquilo que nós gostaríamos que o povo ouvisse. Então, tivemos represária, lógico, na ditadura, mas isso não nos amedrentou de forma nenhuma. Continuamos com o nosso projeto. Falando de uma situação positiva, agora um pouco mais do passado, como foi jogar em 78 no Guarani, naquela seleção? Se juntasse o time do Guarani e o time da Ponte Preta, se fazia uma seleção brasileira. Foi denominada a capital do futebol, Campinas, né? Na década de 70, né? Principalmente em 77, 78, né? E ser campeão com o Guarani em 78 foi algo muito importante. Eu te diria que jamais isso vai acontecer novamente. E aquele título, eu já falei em diversas entrevistas que eu concedi, que representa 3, 4, 5 títulos de um São Paulo, de um Corinthians, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, dos grandes clubes. Porque você ser campeão por um time de porte médio, dentro de um campeonato brasileiro onde era disputado por 80 times, é algo inusitado. E a sua partida nesse Campeonato Brasileiro 78 contra o Vasco, lá no Maracanã? O que aconteceu de bom? Eu diria que começou a acontecer as coisas boas para o Guarani contra o Internacional em Porto Alegre. Quando nós vencemos o Internacional por 3-0 lá no Beira-Rio. E até hoje a gente detém o recorde do time que obteve o maior número de vitórias consecutivas. 12 vitórias. Então ninguém quebrou esse recorde ainda, desde 78, para você ter ideia. E nós jogamos apenas 32 ou 33 partidas, se eu não me engano. Não jogamos 38, como joga hoje. Jogamos 32, 33 partidas. Então foi também um momento maravilhoso na minha vida e naquele time do Guarani de 78. Eu enfatizo esse time, essa conquista de 78 pelo Guarani, justamente porque a gente vê um enfraquecimento do interior e uma concentração muito grande do futebol nos grandes times aqui da capital, né, hoje. E quem acompanha o futebol hoje, acha que foi sempre assim. Não tem ideia do, por exemplo, o 15 Piracicaba, Ferroviária, Francana, né, times que disputavam pau a pau com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras, né? Antigamente o Campeonato Paulista era muito mais valorizado que é hoje, né? Porque o interior todo participava do Campeonato Paulista e para você ser campeão paulista, você tinha que ganhar dos times do interior. Aí você seria campeão paulista, né? Hoje, devido a essa fórmula de disputa, a do Paulista ainda não. Eu acho que do Paulista ainda dá chance para os times do interior. Agora, o Campeonato Brasileiro foi feito só para o time grande. Só 12 entram para disputar o título. Os outros 8 entram para participar e não cair de divisão. Pontos corridos, eu não aceito, não gosto. Eu gosto de final de campeonato, eu gosto de dar melhor de 3 partidas, que é onde mobiliza
o futebol no país. Mas se torna datas imprevisíveis e locais imprevisíveis para transmissão da TV. Enquanto que o pontos corridos já fica determinado, hoje já se pode fazer a tabela do ano que vem, inclusive os locais, horário, transmissão. Então fica muito mais fácil para transmitir o jogo. Então, hoje, o que eu sempre comento, o futebol vive para a TV. Antigamente era a TV que vivia para o futebol. E o futebol era muito mais arte. Muito mais arte. Era um futebol muito mais romântico, eu te diria. E que você sabia de cor e salteado o elenco. Não eram só os 11 que entravam, mas o elenco. Você sabia de cor e salteado. Hoje é muito difícil de você ter uma identificação com o jogador, ou o jogador ter uma identidade com a torcida, porque eles pouco ficam no clube. No máximo 1 ano e olhe lá. E a gente antigamente ficava há 5 anos. Entendeu? Eu, na minha vida, eu tive 5 clubes só. Nada mais que isso. E hoje tem jogador que em 1 ano ele passa em 3 clubes. Exatamente. Senão, vamos encerrando. Muito obrigado. Parabéns pela sua carreira como jogador de futebol. Acompanho também, hoje em dia, né, como comentarista. Né? Poderia estar hoje numa grande emissora, porque a sua capacidade de comentar é muito grande. Torço muito para você. Torci e torço muito por você. Muito obrigado, Zenon. A Rádio Coringão agradece a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo aí com os ouvintes. Aí eu me sinto um privilegiado, cara. Eu sou um privilegiado. Deus me abençoou. Porque a passagem que eu tive no Corinthians, ela foi fantástica. Marcou na minha vida profissional. Faço parte da história do clube. E fazer parte da história de um dos maiores clubes do mundo é privilégio de poucos. Então eu agradeço ao Clube Corinthians, agradeço a toda a torcida do Corinthians, porque sempre esteve ao lado do time nos anos em que eu joguei por aqui. Exatamente, muito obrigado, boa passagem de ano, 2014 estamos de volta aí, quem sabe marcar uma entrevista para ficar 3 horas conversando, que é pouco, hein? Aí eu gosto de conversar, eu gosto de contar casos e como eu te falo, eu sou um cara que sou estudioso, entendo muito de futebol, joguei futebol durante 20 anos e a passagem minha pelo Corinthians foi algo inesquecível. Muito obrigado. Um abraço a todos. Falamos com Zenon, o grande jogador da década de 80. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.